nós vamos focar na parte da organização alimentar. E aí você deve estar se perguntando: nossa, Stephanie, mas como que eu vou fazer diante de tantos efeitos colaterais, diante de tantas limitações, para preparar os alimentos para que eu possa consumir? E aí eu te respondo: com organização e com o auxílio da sua rede de apoio. Estão preparados? Então vamos começar. Primeiro, você deve sentar, fazer a lista de compras, se organizar para saber o que vai preparar e aí então ir ao supermercado. Não precisa ser exatamente você a ir fazer as compras. Pode ser alguém que está te auxiliando nessa função. Feito isso, você vai tirar um dia do final de semana para organizar os alimentos, para higienizar, para preparar, para porcionar. Mas por que o final de semana? Geralmente, aos finais de semana, não se tem tratamento. Você não tem que fazer exames, não tem que fazer quimioterapia, radioterapia. Geralmente, aos finais de semana, tem mais gente em casa que possa estar te auxiliando nessas funções. Você vai ver que ter alimentos congelados vai facilitar e muito a sua rotina, vai te fortalecer, vai te ajudar ao longo do tratamento. Iniciaremos falando sobre o café da manhã, sobre o café da tarde e os pequenos lanches. Vamos falar primeiro das panquecas. Tudo que eu for falar aqui é elaborado com ingredientes saudáveis. Então, as panquecas são opções bem interessantes para consumir nessas refeições. Elas geralmente ficam prontas em minutos. É muito simples. Você pode preparar a mais e armazenar na geladeira. E aí eu vou te ensinar. Para que elas não estraguem, você faz uma camada de papel vegetal, uma camada de panqueca e assim por diante, até chegar ao topo, na tampinha. Você fecha e armazena na geladeira por até 3 dias. Quando quiser consumir, é só pegar a panquequinha, levar de 15 a 20 segundos no micro-ondas e decorar como você quiser. Aqui eu dei o exemplo dela decorada com morangos e com fio de mel. Uma outra opção interessante são os muffins. Muffins são aqueles bolinhos, aqueles cupcakes que a gente pode fazer ou doce ou salgado e sempre tentando mudar a apresentação, tá? Você também pode fazer a mais, ter na geladeira por até 3 dias ou congelar. São essas opções aqui. Aqui eu fiz em formato de florzinha, em formato de coração, redondinho. Temos aqui um muffin de cenoura, muffin de banana. São opções bem nutritivas, bem interessantes para lanchinhos. Essas são as forminhas de silicone que eu utilizo para preparar os muffins. Você prepara a massa, coloca aqui, leva ao forno, fica bem prático o preparo e a limpeza também dessas forminhas. E aí, como é que você vai fazer para congelar? Sempre aguardar esfriar. Você pode colocar em saquinhos de alimentos, aqueles saquinhos próprios para alimentos, de maneira individualizada, ou em pequenas porções, ou até mesmo em potinhos de vidro ou de plástico. E aí, quando quiser consumir, você pode tirar do congelador 24 horas antes do consumo, mantendo ele na geladeira, ou tirar direto do congelador e colocar no micro-ondas de 20 a 30 segundos. Uma outra opção para se ter à mão são as porçõezinhas de oleaginosas. Elas servem para pequenos lanches, aqueles lanchinhos da manhã, por exemplo, ou uma porçãozinha de oleaginosa que pode acompanhar uma fruta. É uma estratégia interessante. Aqui eu armazenei ela num potinho de vidro para mantê-la crocante. Trouxe aqui um outro exemplo, pastinha salgada. As pastinhas salgadas são coringas. Elas podem estar sendo utilizadas como recheio de pães, com torradinhas, com grissines, como recheios de crepioca. São muito nutritivas e saborosas, tá? Você pode fazer a mais também
e armazenar em pote de vidro ou plástico na geladeira por uns 3 dias. Essa daqui é uma pastinha que tem como base creme de ricota e foi feita com atum e temperinhos variados. Fica bem saborosa. Agora vamos falar das frutas. As frutas você deve comprar para a semana, higienizar e manter elas na fruteira, num ambiente onde não pegue poeira, né, onde não suje, ou na geladeira, se você gostar de consumir elas mais geladinhas. E aí eu sugiro que as frutas maiores, como melancia, abacaxi, melão, que elas sejam fatiadas, porcionadas e mantidas em geladeira. Aqui eu trouxe um exemplo. E aí você vai ver que ela forma um líquidozinho e é só você escorrendo esse líquido diariamente para não deixar estragar. E assim você vai ter frutas para consumo. E geralmente quando a gente já tem porcionada, cortadinha, facilita muito, estimula o consumo. E você precisa muito de uma alimentação variada e nutritiva ao longo do tratamento. Porque quanto mais variada for a sua refeição, você vai aproveitar diferentes nutrientes de cada alimento. E aí as chances de deficiências nutricionais são menores. Eu trouxe também um exemplo para preparo de suco verde. Ao invés de você ter que preparar todos os dias, cortar, porcionar os ingredientes, eu sugiro que você porcione esses ingredientes em saquinhos para alimentos e já deixe congelado. Aqui eu deixei pronto um kitzinho com cenoura, maçã, couve, gengibre e abacaxi. É só você retirar do congelador, levar para o liquidificador com água de coco ou com água normal e liquidificar. Fica muito mais fácil consumir o suco verde quando essa for a sua indicação. Agora, nós vamos conversar sobre alimentos que podem ser feitos, preparados, congelados para o almoço e para o jantar. Saladas. Geralmente, folhosos é bem complicado de se consumir. Por quê? Porque as pessoas acreditam que vai demorar muito para higienizar, que vai demorar muito para preparar, que estraga fácil e acabam não consumindo saladas que são tão importantes, tão nutritivas, principalmente nesse momento de tratamento, tá? Então aqui eu trouxe orientações de como você vai preparar, higienizar e armazenar essa salada, esses folhosos, para que ela dure na sua geladeira de 5 a 7 dias assim crocante, tá? Para que ela não fique murcha. Então, primeiro eu vou mostrar para você essa centrífuga de alimentos, tá? Tem no supermercado, não é algo caro. Depois de higienizar as saladas, depois de higienizar os folhosos, você vai pegar as folhas, vai colocar aqui, vai fechar e vai fazer esse movimento para secar essas folhas. Aí depois é só despejar a aguinha que vai sair das folhas e elas vão estar mais sequinhas. Sequinhas, elas duram mais, a chance de estragar rápido é menor. Feito isso, você vai pegar um recipiente de vidro ou de plástico, vai colocar primeiro uma folha de papel toalha para ele absorver a umidade que ainda tem nessa folha. Então, primeiro no fundo uma folha de papel toalha, depois coloca a camada de folha e aí você vai pegar uma outra folha de papel toalha e vai colocar em cima antes de tapar. Assim você vai ter uma salada pronta para a semana toda, tá? Você pode fazer isso também com outros tipos de salada que não são folhas. Aqui eu trouxe o exemplo de cenourinhas. Aí você pode fazer legumes de forno, no vapor, legumes crus e já deixar armazenado em potinhos na geladeira. Porque se você tiver que preparar todo dia salada, você não vai consumir, tá? Fica muito mais prático se organizar e ter sempre à mão essa salada já higienizada, já porcionada na sua geladeira.
Agora eu quero mostrar outras opções para vocês, as proteínas, tá? Então eu trouxe aqui almôndegas saudáveis e iscas de tilápias, todas feitas no forno. Então você vai preparar a mais esses alimentos, vai porcionar em saquinhos para alimentos ou em potinhos e vai congelar. Vai fazer a mais para congelar em pequenas porções. Quando você quiser consumir, é só retirar do congelador e levar direto ao forno, né? De acordo com o tempo de cada receita. São alimentos que podem ser utilizados para acompanhamento de almoço e jantar ou até mesmo para um lanchinho. A almôndega, por exemplo, pode ser levada para um lanchinho em dia de quimioterapia. É um alimento com uma boa fonte de proteína, é um alimento bem interessante, mais sequinho, ele é melhor aceito, tá? Uma outra opção é deixar também carne moída, frango desfiado, carnes em fatias, todas porcionadas e congeladas. Então, prepara numa quantidade maior, espera esfriar, porciona, congela em porções individuais, tá? E aí você vai ter sempre à mão opções de proteína que podem servir de acompanhamento para almoço e jantar, podem servir de recheio para um pão, de recheio para uma crepioca, podem ser acrescentadas numa salada, que seria uma opção de proteína para uma salada. Então você vai ter sempre à mão esses alimentos já preparados, tá? É só aquecer ou levar ao forno. E também, se você quiser, uma opção de alimento mais leve para aquele dia que você não está conseguindo consumir muitas coisas, alimentos inteiros, você pode também fazer sopas e cremes para congelar. Esse aqui é uma opção de abóbora com frango e temperinhos. Fica uma delícia, tá? As pessoas acreditam que os alimentos que são congelados, eles perdem a qualidade, perdem os nutrientes, perdem o sabor. Não é isso que acontece. Eu vou contar um segredo para vocês. Praticamente todos os alimentos que eu estou utilizando aqui, eles já estavam congelados há uns 10 dias e eu descongelei um dia anterior à gravação desse curso. E eles estão saborosos, cheirosos e eu só ajustei a apresentação. É possível. Acredite, com organização é possível ter refeições práticas, saborosas e nutritivas sempre à mão. Algo que eu esqueci de mencionar a vocês. O feijão e a lentilha também podem ser feitos dessa maneira. Feitos a mais, numa quantidade maior, aguardar esfriar, porcionar, e aí, claro, vai depender de quantas pessoas tem na sua casa. Você pode porcionar em potinhos assim, ou num potinho de vidro ou de plástico maior. Veja de acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua casa. E aí depois é só descongelar no micro-ondas ou deixar de um dia para o outro dentro da geladeira, que ele descongela também, só leva um tempo um pouco maior.